Jesus, amém? Quero que vocês abram suas Bíblias comigo na carta de Tiago, no capítulo 4. Carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8. Ainda ouço o barulho de algumas folhas da Bíblia para lá e para cá. Todo mundo já encontrou, eu quero ler então com vocês. Diz assim na minha tradução: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Agora o verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Amém, até aqui. Curvem suas cabeças, eu quero orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, essa é a Tua palavra e eu te agradeço e bendigo o Teu nome por ela, Pai. E quero pedir que o Senhor me dê graça para ser fiel a ela. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco, ó Deus, nessa noite, por amor do Teu nome, ministra a Tua palavra em nossos corações. Amém. Eu não precisaria repetir a vocês, mas faço questão de deixar claro que quando se sobe no púlpito a pregar a palavra de Deus, antes de tudo é preciso que Deus tenha falado com o pregador a respeito disso. Os que pregam a palavra sabem o que eu estou dizendo. Deus falou comigo a respeito disso, Deus falou comigo a respeito desse texto. De maneira que, talvez alguns de vocês, ouvindo essa leitura enfática de uma advertência solene que o Senhor faz a nós nessa noite, pode, quem sabe, estar incomodado de se achar incluído nesse texto. Então eu quero me solidarizar com aqueles que porventura estão incomodados com isso, porque também a mim incomodou saber que eu deveria estar incluído como o sujeito oculto desse texto, como aquele a quem o Senhor fala muito claramente, que devo me chegar a Ele, para que Ele se achegue a mim, e que vai além dizendo, no versículo 8 mesmo, nos recomendando, nos ordenando, purificai as mãos, pecadores, limpai o vosso coração, homens de coração e de ânimo dobre. Certamente nenhum de nós gosta de se ver nessa condição, de ser apontado e acusado de ser pecador, de mãos pecadoras, de mãos sujas pelo pecado,
e homens de coração e de ânimo dobre, duvidosos, divididos, homens infiéis. É isso o que a palavra de Deus fala nesse texto e a respeito de mim. Antes de tudo, a respeito de mim. Mas eu quero, com a graça de Deus, ao final dessa meditação que quero fazer com vocês aqui, poder dizer com absoluta segurança e com muita confiança: eu necessito de Deus. Amém? Eu quero que, não apenas eu, mas que você também consiga chegar ao fim dessa meditação, refletindo em tudo que nós vamos falar nessa noite e, sobretudo, refletindo no que a palavra de Deus diz a nós nessa noite, e que ao final possamos compreender que de fato necessitamos de Deus, de que de fato precisamos desesperadamente de Deus. E alguém pode pensar, mas precisamos de Deus por quê? Talvez que alguns estejam olhando e dizendo, mas por que esse cara está afirmando tão categoricamente que eu preciso de Deus se ele nem conhece a minha vida? Por que é que ele está dizendo que eu preciso de Deus se ele nem sabe se eu posso ser incluído nesse texto da palavra de Deus? Afinal de contas, para que é que eu preciso de Deus? Por que é que ele tem essa segurança? E a resposta, ao final dessa meditação, será uma só. Nós necessitamos de Deus por tudo. Nós precisamos de Deus para tudo. Essa é a verdade que a palavra de Deus não deixa de alardear os nossos corações. Essa é a verdade que a palavra de Deus não deixa por menos. Nós precisamos de Deus por tudo e para tudo. Amém? Mas o fato é que nós não gostamos de nos ver incluído nesse texto da palavra de Deus, nesse sermos aqui o sujeito oculto desse texto, por algumas razões. Não é apenas porque Tiago fala a respeito desse homem de uma maneira pouco lisonjeira. Não é apenas porque nós não gostamos de ser acuados, de ser confrontados. Mas é, sobretudo, porque o homem tem em si mesmo um senso de justiça que é capaz de fazer desviar de si uma palavra dessa natureza. Quando nós ouvimos uma pregação, quando nós ouvimos uma advertência com um peso da palavra nesse modo de que nós somos pecadores e que nós precisamos limpar o nosso coração, aquilo que nós aprendemos ao longo do tempo por uma questão, acho que quase de instinto, que é esse nosso senso de justiça, de dizer, eu não preciso disso, isso aflora em nós. Talvez que ouvíssemos isso e pensássemos, bom, ainda bem que esse camarada resolveu falar disso, porque o meu vizinho precisava ouvir disso. Talvez que a gente pense, que pena que aquele cara faltou na igreja hoje, se ele tivesse vindo, ele ia ouvir isso daí. Ou então a gente se lembra, diz, não, aquele cara, lembra aquele nosso amigo chato, aquele cara tinha que ter ouvido isso. Mas o meu senso de justiça própria, não me permite me encaixar num contexto como esse. Ele não me permite pensar, refletir e concluir que de fato eu dependo de Deus tanto quanto esse pecador, esse homem de mãos sujas, esse homem de coração dividido. O meu senso de justiça não me permite pensar assim. Certamente isso não faz bem a nós, mas não é apenas pelo nosso senso de justiça que nós procuramos nos desviar de um texto desse, é também pela autoimagem que fazemos de nós mesmos.
Sabe, irmãos, a autoimagem é aquela descrição que nós fazemos de nós e que geralmente são realçadas apenas as características mais nobres que nós podemos oferecer. Quando alguém vai se descrever, não naquele site de namoro, porque aquilo lá já é demais, exagerado, né? O cara bonito, tal, alto, menos quilo, ele diminui os quilos, aumenta a altura. Mas quando nós vamos nos descrever uns aos outros, geralmente as qualidades, as melhores virtudes é que são ressaltadas. Nós não costumamos ser cruz a respeito do que nós somos. Nós não costumamos nos mostrar nus daquilo que de fato nós somos. Nós preferimos, no mais das vezes, uma imagem que nós construímos, uma imagem que nós preferimos adotar, que nem sempre é verdadeira, mas por conta dessa autoimagem e por conta desse senso de justiça, não nos agrada ouvir isso. E também por conta das desculpas. Sabe, irmãos, o homem é um ser acostumado a dar desculpas. O homem, desde o início, vem apresentando desculpas a Deus. Vocês se lembram? Foi assim com Eva, que transferiu para a serpente a culpa por ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi assim com Adão, que transferiu para Eva, afinal de contas disse, bom Senhor, a mulher que tu me deste, foi ela que me deu o fruto. O homem tem o hábito de transferir a culpa, de transferir responsabilidade. E quando somos confrontados, geralmente a primeira reação nossa é essa: não é culpa minha isso. Eu faço assim porque todo mundo faz. Eu fiz isso porque eu precisei. Eu fiz daquele modo porque se eu não fizesse, outra pessoa faria. E essas desculpas vão, por assim dizer, nos protegendo, nos livrando, nos desviando, servindo como que um escudo da verdade da palavra de Deus. Mas nós, irmãos, precisamos admitir, nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus é capaz de penetrar essas desculpas, é capaz de avançar além desse escudo, ela é capaz de atingir a mim e a você no mais íntimo do nosso ser. Nós não podemos viver escondidos da palavra de Deus. Nós não podemos desejar que a palavra de Deus não nos confronte. Pelo contrário, se há algo que a palavra de Deus deve fazer conosco, é nos confrontar, é nos esmerilhar, é nos fazer melhores, é nos fazer refletir naquilo que somos. E hoje, o texto que nós temos separado para meditar com vocês, fala muito a respeito disso. Porque, a despeito do nosso senso de justiça próprio, a despeito das nossas desculpas, da nossa autoimagem, a despeito de tudo isso, a realidade da palavra de Deus não muda. A realidade da palavra de Deus coloca o homem, a mim e a você, no lugar que ele deve estar. Aí então já não é mais a tua autoimagem que você preparou, já não são mais as suas desculpas, já não é mais o senso de justiça que você tem, mas é a palavra de Deus que diz quem você é. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de nos expor à palavra de Deus
para conhecermos quem de fato nós somos, deixando de lado toda construção em torno de nós mesmos, daquilo que fizemos, daquilo que projetamos para os outros. Nós precisamos nos examinar à luz da palavra de Deus. Quem somos? E esse é o convite que eu te faço nessa noite. Quem somos? A palavra de Deus nos diz muito claramente aqui nesse texto que o homem pensa que é algo que não é. Quando Tiago faz menção da jactância, da arrogância, ele quer dizer exatamente isso, de prometer fazer algo que não é capaz de fazer. Isso é jactância, é se gabar, é gabolice. Isso daí é o que nós não devemos viver, é o que nós não devemos fazer. E há uma advertência clara a respeito disso para nós. O homem precisa entender, e aqui nesse texto está muito claro isso, de que somente quando submeter-se integralmente a Deus é que ele alcançará paz e alegria. E isso às vezes se mostra paradoxal para nós, porque o homem vive por encontrar paz e alegria, o homem vive por buscar a paz e a alegria. Quando nós vemos esse homem aqui que Tiago retrata com uma advertência muito grande, em algumas traduções diz: eia, prestem atenção, vocês que dizem, iremos para tal lugar, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. A advertência de Tiago é para que aquele homem compreenda que nem mesmo os planos dele serão suficientes se ele não houver se submetido integralmente ao Senhor. Então, o paradoxo que se propõe aqui é que, ao invés de planejarmos a vida, buscarmos fazer tudo para encontrar a felicidade, a independência, é justamente quando nós nos descobrimos absolutamente dependentes de Deus, é que encontramos paz e alegria. Eu quero então agora examinar com vocês esse texto um pouco mais detidamente. No versículo 8, a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Irmãos, aqui há algo maravilhoso da parte de Deus, que é a segurança da reciprocidade de um relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que nos aproximar de Deus já traz consigo a garantia de que Deus se aproximará de nós. Quantos aqui já pensaram em estabelecer um relacionamento, um novo relacionamento com uma pessoa, fosse com a namorada, fosse com um amigo, e temeu não haver reciprocidade, temeu não haver ser correspondido? Também assim, o homem muitas vezes deixa de se aproximar de Deus por conta de temer não ser correspondido, e diz: não, mas eu não sou digno do amor de Deus. Se eu me oferecer a um relacionamento com o Senhor, com o Deus que fez o céu e a terra, provavelmente não serei recebido, não serei correspondido, porque afinal de contas eu tenho um monte de problemas. Mas a palavra de Deus nos assegura algo maravilhoso, nos assegura a reciprocidade do amor de Deus. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Isso não é apenas um convite que o Senhor Jesus costumeiramente fazia de uma maneira um pouco diferente. Jesus dizia: quem quiser vir após mim,
né? Era isso que dizia: quem quiser vir após mim. Aqui, o autor sagrado é mais enfático. Ele diz: chegai-vos a Deus. Ele não diz: olha, se alguém quiser, chegue-se a Deus. Ele faz quase que uma advertência, um alerta. Ele diz: chegai-vos a Deus. É preciso que nós nos cheguemos a Deus, porque longe da presença de Deus, nós estamos em perigo. Longe da presença de Deus, nós não podemos contar com a segurança. Longe da presença de Deus, nós não podemos contar com a graça e a misericórdia do Senhor, que é capaz de nos garantir que estarmos na dependência dEle é melhor do que obtermos a independência. Amém? Quando Tiago fala a respeito de chegar-se a Deus, é, sobretudo, um incentivo ao homem. Não deixe de se aproximar de Deus por medo da reação que Deus pode ter. Não deixe de se aproximar de Deus por temer como Deus te receberá. Antes, e pelo contrário, chegue-se a Deus, porque é certo que Deus retribuirá o amor, que Deus o receberá, Deus se manifestará reciprocamente a você, para te conduzir a um lugar que interessa a Ele. Mas Ele diz, segue o texto dizendo: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E seguramente, aqui deve ser o trecho mais espinhoso desse texto. É espinhoso pensar que nós nos aproximamos de Deus com a garantia, com a certeza, com a segurança de recebermos reciprocidade da parte do Senhor, de recebermos alento, amor, consolo, e sermos então surpreendidos com essa exigência do Senhor. Purificai as mãos e limpai o coração. Irmãos, Deus ama o pecador, nós já aprendemos isso, mas Deus não tolera o pecado. E nós precisamos chegar a Deus com as nossas mãos purificadas. E isso, irmãos, é a parte mais fácil da vida cristã. Purificar as mãos diz com algo exterior, diz com aquilo que nós deixamos de fazer ou passamos a fazer diferente. Purificar as mãos diz com aquilo que nós não queremos que os outros vejam. Afinal de contas, nenhum de nós aqui gostaria de ser identificado como homem com a mão suja de pecado. Nenhum de nós aqui gostaria de ser identificado como aquele que não teve as suas mãos purificadas. Purificar as mãos, abandonar o pecado, mudar de vida, deixar Deus transformar a sua vida, isso é o mais fácil na vida cristã. O mais difícil é o que o Tiago fala em seguida: limpai o coração. É difícil, irmãos, primeiro, porque não é exterior, de maneira que ninguém vê. Eu posso estar no meio de vocês com o coração sem estar limpo e ninguém veria. Ao passo que se a minha mão estivesse suja, muito provavelmente vocês vissem. Limpar o coração é muito mais do que purificar as mãos. Limpar o coração é deixar Deus transformar aquilo que depende
da luz da palavra de Deus para mudar. Nós não seremos obrigados jamais a deixar que Deus transforme o nosso coração com a sua palavra. Mas eu tenho convicção de que se nos aproximarmos de Deus, da luz da palavra de Deus, essa luz invadirá o nosso coração e mostrará a sujeira, aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser tirado, que ninguém sabe, só eu sei o que passa pelo meu coração, só você sabe o que passa pelo seu coração e que precisa ser limpo. Só você sabe. Ninguém há que possa apontar a mão para você e dizer, há isso de errado em você. Porque limpar o coração diz com algo que acontece lá no nosso interior. Deus não permaneceria, não nos toleraria em sua presença com mãos sujas, mas talvez que nós nos escondamos de Deus com o nosso coração impuro. E aqui, limpar as mãos vem antes de purificar o coração, ou purificar as mãos vem antes de limpar o coração, não à toa, porque de fato faz parte de um processo natural, faz parte de algo gradativo, faz parte de algo que o Senhor pode modificar com o tempo em nossas vidas. E por isso, primeiro é purificar as mãos. Mas o texto segue dizendo: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E isso pode soar muito estranho para todos nós nessa noite, pensando, meu Deus do céu, o que esse camarada está falando com a igreja nessa noite? Afligi-vos, chorai, transformar o riso em pranto. Especialmente no tempo em que vivemos, no tempo chamado da pós-modernidade, onde o culto ao prazer, ao hedonismo, aquilo, a satisfação pessoal é tão forte, é tão marcante, no tempo em que até o evangelho tem sido oferecido como solução de problema, ao invés de salvação de pecado, é muito duro falarmos afligi-vos, lamentai e chorai. Mas também não é à toa que esses verbos imperativos, afirmativos, vieram após a limpeza do coração. Porque se nós não nos dispusermos a limpar o nosso coração, nós não chegaremos a nos afligirmos, a lamentar e a chorar a nossa condição. Só quando o homem é capaz de, passada a primeira parte, de purificar das mãos, submeter-se a Deus, a todas as luzes do Senhor, e ter o seu coração limpo, é que ele é capaz de afligir-se, lamentar, chorar pela sua condição natural, por saber que depende do Senhor de uma maneira tão extraordinária e intensa, que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, ele não estaria de pé. Vejam, irmãos, a advertência desse texto é aquele homem que está dizendo: amanhã eu irei a tal lugar, lá negociarei, lá terei lucro. É esse homem que está sendo feita a advertência. Irmãos, só um homem que foi capaz de se oferecer a Deus dessa maneira, com um coração pronto a ser limpo, é capaz de reconhecer isso. Eu tenho visto pessoas que
pretendem pular do purificação das mãos direto por afligir-vos e chorar e lamentar. Como se fosse possível isso. As pessoas pretendem o que é mais fácil. E nós, quando examinamos um texto como esse e pensamos que devemos chorar e lamentar, logo pensamos naquelas pessoas que estão distantes de Deus. Logo pensamos naquelas pessoas que não conheceram a Deus e que vivem à margem da graça de Deus. E aí então, para essas pessoas nós olhamos e pensamos, é mais fácil para eles lamentar e chorar. Mas é exatamente o contrário, irmãos. É justamente o contrário disso. É quando nós nos aproximamos bem da presença de Deus. É quando nós estamos absolutamente sujeitos à influência de Deus. É que nós lamentamos, nos afligimos e choramos. Porque aí então é que nós compreendemos do que nós somos feitos. Nós somos barro, pó. Em nós, o apóstolo Paulo bem disse, em mim não habita bem algum. Essa é a condição do homem. E quando ele se aproxima de Deus, é isso que ele conclui, é isso que ele experimenta, é isso que ele constata, e não há outro sentimento capaz de modificar o homem, senão, quando conclui isso, afligir-se, lamentar, chorar, transformar aquele riso passageiro em pranto, e reconhecer que só o Senhor é Deus e que Ele é o autor e o consumador da nossa vida e que dependemos dEle para tudo e até para viver, até para respirar. Irmãos, esse texto sempre me chamou a atenção por um aspecto, por ressaltar a brevidade da vida. E também serve para isso nessa noite. Nós precisamos nos lembrar de como nossa vida é passageira, é breve. Eu não quero entristecê-los além da conta. Mas há poucas semanas nós oramos por um garoto, filho de um pastor, que faleceu. Essa semana vimos um jovem músico, um cantor com sucesso, que deveria ter inúmeros planos, e que faleceu. Nessas horas, irmãos, nós não podemos deixar de considerar a brevidade da vida. Nós não podemos deixar de considerar e sermos tolos de pensar a nossa existência apenas por esse tempo de vida que nós temos aqui na terra. Nós precisamos olhar as nossas vidas na expectativa e na perspectiva da eternidade, irmãos. Nós somos seres eternos e que viveremos eternamente, ou ao lado de Deus ou afastados de Deus, e compete a nós decidirmos o que faremos. Nós não podemos ser tolos a ponto de planejar a nossa vida apenas pelos 80, 90 anos, para aqueles que chegarem nisso. Nós precisamos colocar os olhos na eternidade,
Quando nós nos aproximamos de Deus e deixamos Deus limpar o nosso coração, nós nos afligimos, choramos, porque compreendemos a eternidade, nós conseguimos compreender que nós não somos apenas esse tempo que vivemos aqui, nós não somos apenas aquilo que fazemos aqui, nós não somos como esses mercadores que estavam prontos a ir a um lugar, passar um ano, negociar e ter lucro. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres que viverão eternamente. Nós somos pessoas que foram criadas por Deus e recriadas para viver para sempre. Nós não podemos perder isso de mente, deixar isso de lado. Quando nós não examinamos adequadamente isso, a nossa tendência é, não colocando os olhos na eternidade, é não ver a vida passar. Sabe, irmãos, quando nós não paramos para avaliar isso que vivemos, de repente já é o meio do ano. De repente já é fim de ano. E a gente fala, puxa, como o tempo passou, como a vida passou rápido. De repente você já tem 20 anos de casado, de repente você já tem 50 anos de idade, de repente. Mas não é de repente, irmãos. Isso é muito pouco, mas isso estava projetado. Há muito mais do que os 50, 60, 70 ou 100 anos. Há muito mais do que nós devemos viver. E a advertência que o autor sagrado faz aqui no versículo 13: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal lugar, lá negociaremos e lá teremos lucro. Não é uma repreensão ao planejamento, pelo contrário, a palavra de Deus diz que recomenda que nós planejemos. A formiga, né, que cega para o tempo da seca, do inverno, acho que é, né, não me lembro agora o texto de Provérbios. Mas enfim, não é isso que o autor sagrado está dizendo. Ele está querendo destacar, antes do planejamento, a fragilidade, a vulnerabilidade da vida. Ele está querendo dizer, olha, vocês estão fazendo planos para um ano, pensando que podem fazer isso ou aquilo, mas vocês são frágeis, vocês são passageiros, vocês são efêmeros, vocês vão desaparecer, vocês não são capazes disso. E eu, irmãos, posso assegurar a vocês, eu tenho a convicção da fragilidade da minha vida. Quem me conhece sabe que quando eu tenho uma dor de barriga, eu acho que eu não vou escapar dela, eu penso que eu vou morrer, pastor. É verdade. Então, eu mais que ninguém, eu sei, sou frágil. Mas muitas vezes, eu faço planos, pensando para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, e me esqueço, até que venha uma dor de barriga, dessa fragilidade. Então, por isso, esse alerta vai para nós hoje. Atendei vós, prestem atenção vocês, olhem bem, que é a vossa vida? O que é a vossa vida? E de maneira poética, o autor diz, é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Irmãos, quem vê neblina de manhã, em frente à minha casa, eu sempre vejo, cedinho, neblina, logo depois desapareceu, não tem neblina. É assim, é rápido. Ele diz, antes, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Agora, irmãos, quando o autor fala, se o Senhor quiser, ele não está recomendando a nós que passemos a usar um chavão,
Então, se o Senhor quiser, eu vou fazer. Como se aquilo fosse um amuleto, uma garantia, como algo que daria sorte para acontecer. Não é isso. O autor sagrado está dizendo: se o Senhor quiser, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Então é mais do que dizer: olha, vocês deveriam dizer, os seus planos podem dar certo se o Senhor quiser. Não, o autor sagrado está recomendando: se o Senhor quiser, você pode viver. Você pode viver e até fazer aquilo e aquilo outro. Mas antes de tudo, viver, porque até a sua vida está nas mãos de Deus. E nós não costumamos lembrar disso. Nós vivemos por alcançar independência. E talvez que esse mercadante, que esse mercador, que iria para um lugar e voltaria, talvez certamente ele estivesse interessado na independência. Talvez ele quisesse fazer isso para alcançar a independência. Mas a advertência é justamente no sentido oposto. Olha, ao invés disso você deveria dizer: se o Senhor quiser, não apenas viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Tanto viver quanto executar os planos faz parte da dependência de Deus. Porque o oposto da dependência de Deus é a autossuficiência do homem. Irmãos, nós estamos acostumados a procurar ser autossuficiente. É uma pena nós querermos, até em relação a Deus, sermos autossuficientes. Nós vemos, como igreja, a dificuldade que há em estarmos em célula. Parece que nos sentimos suficientes por nós mesmos. Parece que não precisamos daquela convivência, daquele relacionamento. Isso tudo faz parte da autossuficiência do homem. Mas a advertência final que o autor sagrado faz é de que, não obstante ele não tenha feito como deveria, de invocar o Senhor e pedir a Deus que viva e que lhe permita fazer isso ou aquilo, ele diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Agora, entretanto, vocês se gabam daquilo que não podem fazer. Não é daquilo que podem fazer. Não é se gabar das realizações. Diz os eruditos que o termo no grego traz essa impressão daquele curandeiro que dá a falsa sensação de cura. É assim que é comparado esse homem que se jacta, se gaba de fazer algo que ele não pode fazer, porque se o Senhor não permitir, ele não vai nem para um lado e muito menos fica lá um ano, e também não negocia e muito menos tem lucro. Tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Então, quando nós nos arrogamos na condição de fazermos isso ou aquilo, estamos como esse homem, nos jactando de algo que não podemos realizar. Por fim, eu quero citar uma definição de William Barclay, que escreve a respeito da autossuficiência de Deus, e diz assim: na vida há um pecado básico que pode considerar-se como o fundamento de todos os outros pecados, e é o pecado de esquecer que nós somos criaturas e que Deus é o Criador. Amém? Isso é que nós não podemos jamais nos esquecer, que somos criaturas e que Deus é o Criador. Agora eu quero que vocês curvem suas cabeças e fechem seus olhos.
eu quero fazer um apelo a vocês nessa hora. A todos nós. Eu quero convidar vocês a se juntarem a mim numa oração. Mas quero fazer isso com dois grupos de pessoas diferentes. Eu quero fazer isso primeiro com aqueles que entregaram suas vidas a Deus, limparam, purificaram as suas mãos do pecado, mas por uma razão ou outra preferiram manter seus corações sem a necessária purificação, sem limpar. E em razão disso, acabaram esquecendo quem realmente são. Acabaram esquecendo que são criaturas e que Deus é Criador. E por um pouco de tempo perderam a perspectiva da eternidade. E passaram a fazer planos apenas para esta vida. Essa noite, eu quero orar com vocês, pedindo a Deus que nos ajude a nos expormos à sua palavra, a deixarmos que o nosso coração seja limpo, para reconhecermos quem de fato nós somos. E o segundo grupo com quem eu quero orar é daquelas pessoas que, porventura, não entregaram suas vidas ainda, mas que nessa noite compreenderam que sem Deus nada são, e que mesmo os melhores planos nada representam se não forem estabelecidos com os olhos postos na eternidade. Então, nessa noite, é a oportunidade para um começo e para um recomeço. Esses dois grupos, a eles dois, a advertência de Tiago acerca da brevidade da vida deve nos fazer meditar, refletir sobre o que fazemos com os dias que temos diante do Senhor e da necessidade de nos submetermos a Ele. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra é fiel, ó Deus. E a Tua palavra não volta vazia. Antes, ela faz tudo o que lhe apraz, ó Deus. Pai, nessa noite eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos apresentarmos a Ti com mãos puras e corações limpos, ó Deus. Com os olhos postos na eternidade, nos lembrando quem de fato nós somos e o quanto dependemos de Ti, ó Deus, para viver, para respirar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com cada um aqui nessa noite, Pai. Ministra o coração de cada um aqui nessa noite, para que eles sejam impactados pelo Teu amor, e pela Tua graça, e pela Tua misericórdia.
no nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda-nos, livra-nos de sermos, ó Deus, arrogantes, jactanciosos. Pelo contrário, Pai, faz de nós, ó Deus, humildes, submetidos, submissos à Tua presença, ao Teu grande amor com que o Senhor nos conquistou. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos colocar em pé, queridos. Quantos foram alimentados nessa noite? Amém? Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus, ela espelha a vontade do Pai para nós. Esses dias eu estava ouvindo um pastor amigo e ele me disse o seguinte: os dias, viu, Milton, essa semana eu escutei de um pastor amigo conversando, ele disse assim: os dias que eu tenho para viver ainda é menos do que os que eu já vivi. E eu estou pensando muito nisso, ele falou, porque eu tenho que dar o meu melhor agora, porque eu tenho pouco tempo. E na verdade, ouvindo essa palavra nessa noite, eu entendi que nós temos pouco tempo desde quando nascemos. Não é só porque agora eu alcancei 60 anos de idade. Mas isso nos faz refletir. Realmente, se nós queremos encontrar aquele lugar de alegria, de paz, de esperança, é só fazendo a vontade do Pai. Não tem outro lugar. Não há um outro meio. Então que o Senhor realmente firme isso nos nossos corações e nós possamos refletir a respeito disto e não ficar somente na nossa mente, mas descer e produzir atitudes verdadeiras de mudança em nossas vidas. Amém, queridos? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra viva, eficaz e que penetra até a alma, entre as juntas e as medulas, e faz separação, Senhor. Nessa noite o Senhor trouxe separação do que somos e do que o Senhor deseja que sejamos. Mas, Senhor, o melhor lugar para se estar, melhor lugar para planejar, é na tua dependência. Por isso o teu filho Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, ajuda-nos a caminhar. Senhor Deus, que nesta semana, em nossas células, em nossas reuniões, nos cultos, Senhor Deus, em nossas devocionais, em nossas orações, teu Espírito Santo nos inspire, Senhor, para que possamos experimentar, Senhor Deus, da paz que é deixar o Senhor ser Deus em nossas vidas. Então, Pai, nós queremos te agradecer por uma palavra tão abençoadora que o Senhor nos traz nessa noite. E agora nós erguemos as nossas mãos sobre a tua igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Dê um abraço no seu irmão, despeça dele, na paz dele, na paz dele, na paz dele,